Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima. Começando agora mais um programa Cultura Geral, né? Estamos recebendo aqui hoje a professora Simone, do CEPAI, do Centro de Extensão da Faculdade Milton Campos. Nós vamos bater um papo super interessante aqui com relação à extensão, a importância da extensão, a importância do estudo acadêmico, né? Vamos falar também de outras coisas, dessas coisas que têm acontecido na nossa sociedade, nessa questão da missa também. Vamos trocar uma ideia aqui, nada específico, mas uma coisa bem comunicativa mesmo e bem informativa também, né? A gente vai tentar aqui traçar assim, uma linha de sentimento também com relação a isso aí, essa professora que foi agredida, já que está até no ramo aqui da professora Simone também. Bom, professora Simone, seja muito bem-vinda aqui ao programa Cultura Geral. Estar aqui com vocês. Oh. Você, né, antes foi meu aluno, e Ah, agora está nos ensinando mais conhecimentos, né? nada. Aqui o negócio é o seguinte, quando eu falei assim que Nova Lima, a professora Simone vai vir, aí tinha um monte de aluno aqui que já passou por você lá e tal. Professora, eu nem acredito que a professora Simone vai vir e tal. Seja muito bem-vinda aqui, é um prazer receber aqui. Para nós é uma honra de estabelecer esse contato com a Nova Lima, que foi a nossa criação, começou em Nova Lima, né? Milton Campos começou com doação do nosso querido prefeito Vitor Penido. Do lote, e estamos aí já há 45 anos na comunidade. Aqui, Simone, essa é uma pergunta que faltou eu fazer para a professora Lúcia, né? Qual é a importância do Vitor na vida da Faculdade Milton Campos aqui? Porque, né, como ele que doou o terreno, né, naquela época, né? Realmente o Vitor foi muito importante para a comunidade acadêmica, vamos dizer assim, de Nova Lima. Porque ele era amigo inclusive do meu pai, Wilson Chaves, de alguns outros condôminos que fundaram e sonharam a Faculdade Milton Campos. E ele ofereceu esse terreno para a faculdade, quando não havia nada, havia mata só. Hoje está tudo ocupado, como a gente vê. Mas naquela época era somente mata e as pessoas falavam que eles eram loucos, porque não tinha nem como construir uma faculdade ali. E foram os 24 sócios que sonharam aquela faculdade. E o Vitor deu, assim, vamos dizer, o empurrão, né? Pontapé inicial. Acreditou nesses sonhadores. Simone, e nessa questão da extensão da faculdade, tudo, como é que é ser professora da extensão? Como é que é ser professora, assim, ter tantos alunos que te admiram e gostam de você? É muito gratificante ser professora, sabe? Principalmente no que se refere à extensão. Assim, verificar que o aluno está estendendo o conhecimento dele à comunidade e aplicando esse conhecimento na comunidade. Nós temos um projeto na faculdade, que é o projeto itinerante, que vai às comunidades com o Ministério Público atender às comunidades mais carentes. Temos também o Prefave, que é uma extensão que está começando pequena, que atende a comunidade local também, com a extensão em Nova Lima, que nós estamos tentando atender as questões psicológicas, sociológicas das comunidades. Mas é muito interessante porque, às vezes, nós desconhecemos grande parte do que acontece. Como você mesmo está dizendo, algumas pessoas vão... Nós temos aí os Médicos Sem Fronteira, outras correntes de busca de conhecimento. Nós temos aí conhecimentos aqui, né, no norte de Minas, aqui bem perto, em Montes Claros, na cidade de Janaúba, tantas cidades aqui próximas que nós viajamos com esse itinerante, o projeto itinerante. E conhecemos pessoas maravilhosas, crianças com necessidade, pessoas que desconhecem que têm direito ao auxílio-doença, auxílio-saúde e todas as outras coisas. E o importante é que nós vamos com o Ministério Público que nos dá uma segurança, um suporte. Porque você não pode chegar a uma comunidade. Conhecemos há pouco, essa última viagem que eu fiz com eles, no mês passado, nós conhecemos a comunidade quilombola, que eu não conhecia, ao vivo e a cores, né? Sim. Maravilhoso. E quando você vê os meninos atuando também nos escritórios modelo, que estão até aqui em Nova Lima. Sim, tem um escritório modelo aqui. Agora vai ter o escritório modelo e os alunos vão atuar nas áreas. A professora Ana Paula também está fazendo um projeto de extensão maravilhoso aqui na Unipac de Nova Lima. Então, é muito gratificante quando você vê que o nosso aluno, ou mesmo nosso professorado, o mundo acadêmico está crescendo para a comunidade no entorno, né? E melhorando a qualidade de vida. Qualidade de vida, né? Como é que é essa situação, por exemplo, de ir para a comunidade, para ajudar a comunidade e acabar sendo ajudado pela comunidade? Eu sinto uma emoção enorme.
No primeiro encontro que eu fiz, foi até muito interessante, nós fomos para a cidade de São Francisco. Eu nunca tinha viajado com a turma. E eu fui com os meus alunos, professora de Norá, do Carmo, que sabe muito sobre previdenciário, e eu não sabia nada. Eu falei, o que eu vou fazer num lugar desse se eu nada sei? Só sei, como dizer só, que só sei que nada sei. E, na verdade, eu aprendi demais. Quando eu cheguei nessa cidade, eu fui conversar com uma senhorinha, esse caso é até muito engraçado, eu falei com a senhora, qual a profissão da senhora? Porque nós fazemos antes como se fosse Tipo um levantamento, um um cadastro do que as pessoas necessitam. Ela falou, eu sou fazendeira. Eu falei, vazendeira. Eu falei, vazendeira? Como a senhora pode ser vazendeira? A senhora não é fazendeira? Eu não estou surda? Eu não estava escutando bem o que ela estava dizendo. Não, senhora, eu sou vazendeira. Quantos filhos a senhora tem? Aí eu tenho 12 filhos. Eu não estava entendendo nada que ela estava dizendo, mesmo porque eu desconhecia a causa. Passei ela para a professora de Norá e fui atender outra. E aí estou escutando ela falar com a professora de Norá, que eu sou vazendeira, ou seja, ela trabalha na vazante do rio. O rio abaixa, eles fazem o plantio, colhem. Então, como é que ela vai provar, mediante o Ministério do Trabalho e todas essas questões, o tempo que ela trabalhou? Como é que ela vai receber isso, em termos de remuneração de aposentadoria? Sim. E depois, foi perguntar para ela, a totalidade dos filhos, ela falou, do professor de Norá, que já é descolada, falou, quantos filhos, na totalidade, filhos e filhas a senhora tem? Ela falou, eu tenho 15. Falei, mas a senhora me falou uma quantidade agora, você já mudou? Ela falou, a senhora perguntou quantos filhos eu tenho, dona? São filhos e filhas. Então, há toda uma expressividade, toda uma colocação de cada lugar que você vai. Então, se você falar filhos, são homens, filhas são mulheres. Sim. Então, você aprende também isso. Quanta coisa eu aprendi que eu não sabia, essas coisas da vazante do rio, essa questão do luz, do benefício que todas as pessoas têm. Encontrei com uma senhora agora numa cidade que ela foi largada, literalmente, na praça da cidade, em Araçuaí, pelos filhos, porque ela é esquizofrênica. E uma senhora que morava em São Paulo, na cidade de São Paulo. Foi só nós telefonar para os filhos dela e falar, vem buscar seus filhos, porque é lei. Então, de repente, você está sendo ajudada. Eu chego exausta, porque realmente é uma viagem assim grande, que você faz em 4 dias, 4, 5 dias viajando mesmo, e cada local num dia. Mas muito gratificante, porque você volta vendo que o pouco que eu nada sei, ajudei quanta gente. Essa senhora mesmo, na mesma hora, resolveu o problema dela. As pessoas que não sabem que tem benefício, na mesma hora tem benefício. Descobrimos, inclusive, na cidade de Araçuaí, a quantidade de pessoas que têm casamento, uniões, né? Na própria família, por isso os filhos nascem com algumas dificuldades físicas, mentais. Então, a quantidade de pessoas que nascem com algum problema é enorme. Por causa desse casamento. Eu achava que tinha até perguntando se tem alguma mineração, alguma coisa na água. Não. São casamentos consanguíneos que são muito normais entre eles. Então, são questões que nós não pensamos, não paramos para pensar, mas que ocorrem ao nosso lado. E isso é fantástico, né? Nós podemos dar um benefício para uma criança. Vimos uma criança que não tinha um nariz. E as famílias achavam que ela ia falecer porque ela era coisa do demônio. Poxa. Isso é uma coisa científica. Nós conseguimos que ela fizesse a cirurgia. A menina está viva, graças a Deus. E tem essa característica também, professor? Tem essa característica. Por exemplo, na África tem muito disso. Assim, tem muito. Nessas cidades menores, na última cidade que nós fomos em Araçuaí, inclusive eu encontrei uma parteira. Ela é parteira, benzedeira. Por sinal, nós estamos no mês nós estávamos até no mês de Nossa Senhora, eu sou muito devota de Nossa Senhora. Mandei uma para você aquele dia. Muito obrigada. Eu sou muito devota de Nossa Senhora e cada um tem as suas crendices. E foi muito interessante que eu queria ir até o lugar onde ela se encontrava, as parteiras, benzedeiras. Não é que eu acredite nisso, mas eu respeito. E ela veio até a mim. E foi muito interessante que ao sair do local, ela se apresentou a mim como assim, uma imagem, uma figura linda, uma senhorinha bem morena, e ela fez 180, me parece, 380 partos na cidade. E foi chamada aqui em Belo Horizonte por uma família vamos dizer assim, de nível, para fazer o parto natural do próprio filho. Quer dizer, essa senhora que eles não aceitam os médicos da cidade, eles aceitam essa parteira. Que por sinal é benzedeira e é uma quilombola. Ela fez todos os partos dos netos, bisnetos dela, e é uma pessoa, assim, maravilhosa. Agora, Simone, você conheceu a comunidade quilombola,
como é que é a emoção, assim, de você chegar e sair daquela parte antropológica, acadêmica e tal, e dar de cara, assim, de fato, com a... É muito curioso que nós sempre imaginamos que uma comunidade quilombola, ela é diferente de nós, né? Mesmo aspecto físico, nós temos esse conceito, né? E, na verdade, não há nada de diferente. Eles são iguaizinhos a nós, né? Não tem essa questão de raça, cor, nada disso. É uma comunidade realmente que mora numa divisa, né? Numa comunidade de terra, e eles têm líderes da própria comunidade. E essa comunidade, eles aceitam essa liderança. O que me foi até muito, vamos dizer assim, interessante, foi verificar o quão essa liderança é importante para eles. Né? E o que essa liderança fala, eles seguem, mesmo que seja equivocado. Então, aí que é o problema, né, dos sindicatos locais, das associações, fundações, porque o que falar para vamos dizer, essa liderança é o que ele vai fazer com aquela comunidade. Então, nem sempre a comunidade tem acesso, por exemplo, à vacinação, auxílio de saúde, auxílio de dentição, essas coisas básicas, as questões sanitárias, de higienização, porque o líder não tem essa comunidade, essa intenção, né, ou não tem essa vocação. Em outros lugares seria, vamos dizer, o padre da região. Cada lugar seria um pajé numa tribo de índios. Não assim, chega a ser um pajé, mas é um líder. Como na região, por exemplo, do Rio São Francisco, quem toma conta desse lugar é um padre, muito conceituado também, que ele era muito rico. É um padre alemão, e as moradias são todas casinhas que a família dele doou para essa comunidade, com o dinheiro da Alemanha. Então, vamos dizer assim, ele comanda aquela parte. E aqui em Nova Lima, a gente percebe também que muitas questões mesmo de conhecimento para os professores, de levar. Fomos visitar a APAC, verificamos também que os presos, qualquer um de nós é passível de errar, né? Pode estar preso. Quando você está vivenciando em loco as questões com que eles vivem, você se coloca no lugar deles. E realmente é uma sensação maravilhosa. Por isso que a extensão é importante, né? O tripé ensino, pesquisa e extensão, porque você vai aplicar na comunidade aquilo que você vivenciou na vida acadêmica. Nós temos o escritório modelo da Milton Campos aqui. Isso. Qual a importância do escritório modelo? Exatamente essa questão do aluno e o professor, eles estarem mais coligados na extensão, né, na aplicação daquilo que ele aprendeu na academia. E aí ele vai aplicar junto com aquele professor com orientação melhor nesses escritórios modelos. Eles vão ser atendidos ali, na área de criminal, penal, civil e todas as outras áreas possíveis, né? Por exemplo, uma pessoa que quer a paternidade de um filho. Nós vamos ter aluno preparado, já temos alunos preparados para resolver isso, né? Porque quando eles estão formando, nós não queremos só a formação, o técnico advogado, não. Nós queremos o advogado como um todo, com discernimento crítico, científico, analítico, ético. O que nós estamos precisando é disso, de ética. A nossa crise, hoje eu levei até uma ex-aluna na faculdade para fazer uma palestra, e ela estava dizendo que o problema do nosso país, que apesar de nós estarmos numa crise financeira enorme, é falta de conhecimento. Que os estrangeiros estão doidos para emprestar dinheiro aqui no nosso injetar país. Dinheiro na economia. Eles têm dinheiro para injetar, mas não tem pessoas capacitadas. Agora, então, o que é isso? Simone, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Nós tivemos uma pauta aqui, e a gente estava conversando nos bastidores antes de começar o programa, do Fraternidade Sem Fronteira, que é uma coisa muito parecida com o Médico Sem Fronteira. Como é que você vê assim, essa interação entre os alunos, as pessoas, o cidadão como um todo, envolver em causas humanitárias como o Médico Sem Fronteira, um Fraternidade Sem Fronteira? É fundamental para a formação do ser humano, né? Eu acredito. Quer dizer, eu tenho certeza, não acredito, eu tenho certeza. Porque eu realmente sonho com essa questão dos médicos sem fronteira, como a Fraternidade Sem Fronteira, tudo sem fronteira. Já pensei, nós pensamos até no direito como uma ciência sem fronteira, mas não há nenhum apoio a essa iniciativa. Me disseram que os médicos sem fronteira utilizam isso muito para estudar. E muitos alunos que usam para passear também, para fazer turismo. O que eu percebo que como que fica a questão do controle disso, né? Aquela pessoa que vai realmente para auxiliar a comunidade, trabalhar naquela comunidade carente, é aquele que vai utilizar disso para fazer o turismo próximo àquela comunidade. Eu não sei bem como isso funciona.
Mas eu vejo que nessa causa, como você está dizendo, Fraternidade da Sem Fraternidade Sem Fronteira, é fundamental o auxílio à comunidade, em qualquer que seja a área, né? Seja ela ambientalista, de sustentabilidade, toda essa formação do homem em torno do universo, da terra, do mundo, e principalmente da humanidade, né? Amor, fraternidade, que é o mais importante que nós estamos precisando, né, no nosso país, né? Sem sombra de dúvida, a gente está precisando de muito amor, muito carinho, muita ternura. Exatamente. Né? E poder contar com as pessoas, porque nem sempre você pode contar com o outro, né? Porque hoje as pessoas não sabem trabalhar em equipe, elas querem trabalhar sozinhas e cada um no seu pedaço, né? De um tomar o lugar do outro. Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Assim, como é que é trabalhar tudo isso dentro de sala de aula? Como é que é trabalhar os alunos, fazer os alunos trabalharem em equipe, e às vezes pensar em equipe, pensar no todo, por exemplo, quando você vai fazer um TCC, por exemplo? Eu falo muito com meus alunos isso, para eles pensarem sempre no trabalho que tenha uma função social. O próprio trabalho, que ele tenha um objetivo de atender a uma comunidade, não só no sentido estrito senso, mas lá do senso mesmo. Falar nas questões que nós estamos precisando mesmo hoje em dia, né? Um aluno me procurou essa semana mesmo, ele falou, professor, eu queria falar sobre o poder do morro, as questões nós estamos vendo essa novela agora que está fazendo o maior sucesso, né, da Bebê Perigosa aí. Sim. Eu nem gosto muito dessa novela, porque acho que faz uma apologia assim, ao crime. Mas ele falou, mas se eu entrar no morro? Eu falei, mas como que você vai entrar no morro se você não conhece as autoridades? Ele falou, não, mas eu posso entrar através do Mr. Brown lá em São Paulo. Eu falei, então por que você não tenta um contato com o Mr. Brown em São Paulo, faz uma entrevista com ele e faz um TCC sobre isso? Isso tem uma relevância. Sim. Para quem vai ler seu artigo. Sim. Não precisa você entrar em loco nas comunidades, né? Ou até você pode fazer contato com as lideranças comunitárias e aí os meninos ficam todos empolgados de trabalhar naquelas comunidades. E às vezes aquele que não fala comigo, professor, eu detesto, não quero saber de direito, não quero saber de nada. Mas eu vejo o menino correndo a vida aí da Bandeirantes, fazendo esporte. Falei, então vai para a área esportiva, faça o direito esportivo, clubes, vê a lei do passe. Agora o Neymar aí não foi vendido por Nossa Senhora. não sei quantos milhões, nós teríamos que trabalhar quantos anos, hein, para ganhar o não vamos... Então, essa inversão de valores 3 encarnações também, aí. Há uma inversão de valores aí também. Aí você falou até a questão da professora que foi acidentada, né? Daqui a pouco nós vamos entrar nessa pauta. Mas outra coisa... Você vê o Neymar vale mais do que a professora, né? Pois é. A gente tem a pauta aqui com o Thales, que também é aluno lá da Milton Campos, que é de diversidade. Né? E a gente tem falado muito de diversidade, já falava no rádio, né, da questão da transexualidade, da homossexualidade, da bissexualidade, tudo. Como é que você enxerga isso nesse universo todo que a gente tem vivido, até de intolerância, assim? A gente poder abrir um canal para que essas pessoas, igual a Laura Nazaré que esteve aqui, que é uma transexual, falar abertamente, né, aquilo que ela pensa, dos medos, do receio, da coragem de tomar a decisão, de falar que ela tem que pagar a conta no final do mês, que ela tem que cumprir os seus compromissos todo mês e ela tem que sobreviver de alguma forma e tudo. Eu entendo que nós temos que trabalhar com muito respeito essa questão. Principalmente o respeito à individualidade das pessoas. Respeitando cada um do jeito que eles são. Se é trans, homo, o que quer que seja, não temos nada com isso, né? São cidadãos comuns, individuais, que exercem a sua função no mundo. Eu não tenho que questionar, a gente tem que conviver muito bem com todas elas e respeitar cada um deles com o maior carinho possível e poder ajudar cada um. Não faço apologia nem a favor nem contra, é aceitar a pessoa como ela é e como ela quer ser, deseja ser. O importante é ser feliz. Hoje mesmo, no encontro com os alunos do primeiro período da faculdade, um aluno nos disse que ele estava fazendo direito porque a mãe dele o fez fazer direito. E nós já falamos várias vezes com esse aluno. Faça direito porque você está feliz. Se você não estiver feliz, vai fazer música, vai fazer arte, vai fazer qualquer outra coisa onde você encontra sua felicidade. O importante é ser feliz. Como é que você vai ser uma coisa que você não deseja ser? Para a vida toda? Então o importante é ser, né? Sim. E como tal, a gente tem que respeitar. Isso é coração de mãe? Também, né? Não deixa de ser. Acho que todo professor, na maioria das vezes, ele exerce um pouco o papel ou de pai ou de mãe, né? De qualquer que seja outra coisa. Eu agradeço muito aos alunos que eu já tive. Aqui até falo para cada um que já foi meu aluno, todos eles, né? Porque eu acho que já tive um universo extenso. Hoje eu vejo meus alunos desembargadores, alguns defensores públicos, promotores, juízes até.
E me causa muita emoção saber que passou por mim, não que eu faça parte da vida deles, mas que passaram por mim. E tem essa visão meio que ideológica. E nós, como professores, temos carinho, porque eles me ensinaram muito, me ensinaram a conversar com os meus filhos, com as minhas filhas, me ensinaram a abraçar coisas que eu não sei até hoje. A minha mãe cobra muito isso. E eu sou pouco afetiva no afeto, nos gestos, né? Sim. Mas afetiva de coração. Será que é uma coisa de geração, assim? Que, assim, às vezes... Talvez seja, né? A questão da idade, né? Eu também sinto que eu já estou me distanciando do aluno, aqueles que foram meus, do qual eu fui a professora no início, já há 25 anos já de professora de faculdade. Eles eram mais próximos, talvez pela própria idade, né? Agora já estão ficando mais afastados, mas nem por isso. É uma importante conotação também verificar que os meus alunos, aqueles que foram meus monitores, todos eles, ou a grande maioria deles, se tornam professores. Então isso é uma maravilha para nós professores, né? O Antônio está nesse caminho, hein? Antônio está nesse caminho. Matheus Simões foi monitor, Cristiana Renuca, de todos esses que voltaram para a faculdade, né? Aqui teve uma aluna sua, Mariana, muito querida. que foi monitora sua, né? Foi monitora também. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, a gente toma uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Que a gente fala igual papagaio, juntou os dois aqui, a gente não para, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais cultura geral. Canal Cidadão, Nova Lima e você. As regras de trânsito podem parecer uma coisa distante para a maioria das crianças, mas é importante conscientizá-las desde cedo para um comportamento seguro nas ruas da cidade. As equipes da Guarda Civil Municipal e dos Bombeiros Civis realizam o projeto Educação para o Trânsito, com as crianças das escolas municipais, com palestras e brincadeiras lúdicas. Cumprindo a legislação, a educação para o trânsito está nas escolas. Nós trabalhamos valores e em cada mês um novo tema. Temas como bullying, cyberbullying, prevenção e diminuição de pequenos acidentes complementam o projeto. Eu aprendi que nunca devemos maltratar o nosso colega, sempre devemos respeitá-los. Sempre quando você ajuda ele, ele te dá um amor e o carinho. E quando você o desrespeita, ele fica isolado e triste. É tão gostoso ter amigos, né? Sim. Não poder compartilhar as coisas, poder brincar. Eu aprendi que você tem que respeitar os seus amigos, porque respeito é bom e todo mundo gosta. E, tipo, se ele se sente magoado, você tem que ir ajudar, não deixar ele de lado e rir da cara dele. Ajuda, por exemplo, ele cai, ajuda ele a levantar e sempre compartilhar seus sentimentos com ele. E a importância desse conhecimento com relação à cidadania. O que eles aprendem na escola, eles levam para casa e fazem com que a comunidade se torne cada vez melhor. A cada mês, um tema é escolhido. O objetivo é que, até o fim do ano, todos os alunos das escolas municipais participem do projeto. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Muito bem, voltando com o programa Cultura Geral, né, com essa pessoa maravilhosa que é a professora Simone, né, que até me emociona quando vou falar dela, porque ela é uma pessoa super bacana, uma pessoa carinhosa, que cuida dos alunos como se fosse assim, uma mãe mesmo de todos, puxa a orelha, xinga e tal, e fala, você tem que fazer certo, você não pode fazer errado, não, assim que você tem que fazer assim, e vai dando todas as coordenadas e norteando todo mundo para que faça um bom trabalho, né? Professor, nós estamos diante aí de alguns acontecimentos, né? Nós tivemos aí a Miss, a Miss Piauí, né? Que ganhou aí o Miss Brasil, e ela foi, vamos dizer que foi meio que ridicularizada aí nas redes sociais, né? Por exemplo, teve algumas falas, por exemplo,
A Miss tem cara de empregadinha doméstica e tal. Como se empregada fosse, a função de empregada doméstica fosse menor do que qualquer outra coisa também, né? Se a gente for entender os fatores da produção, entre o melhor executivo, né, e o gari, estão todos no mesmo fator da produção. Exatamente. Né? Como é que você vê tudo isso, assim? É uma intolerância? Essa parte é só intolerância? É preconceito puro? Como é que você vê tudo isso? Eu acredito que seja um preconceito e um preconceito que vem das raízes do conhecimento, né? A pessoa que, quanto mais a pessoa conhece, menos preconceito ela tem. Quanto menos ela conhece, mais preconceito ela vai ter. E quando ela faz essa equiparação, você muito bem falou, né, das empregadas domésticas, que seria das mulheres se não houvesse as mães, né, que são domésticas. Eu estava falando hoje sobre o sistema previdenciário na Alemanha. Eles valorizam a dona de casa, mãe. O que no Brasil não, né? Se você perguntar para um aluno, o que sua mãe faz? Ele fala assim, minha mãe não faz nada, ela é dona de casa. E uma empregada doméstica da mesma forma. O quão ela ajuda a educação dessas crianças, da própria família. Ela é uma segunda mãe. É uma segunda mãe. Eu mesmo tenho duas que equivalem à minha família, né? Eu tenho até uma neta já de uma delas. E falar de uma Miss, porque ela é negra, é um outro absurdo, porque nós todos temos vamos dizer, um pé, né? Na África. Na África. Todos nós somos miscigenados. Então, por que esse preconceito? Essa questão... Que fica velado na sociedade, né? Que é todo velado, mundo assim, a pessoa pessoa não gosta, mas ela... Mas nós já vimos isso em vários casos, né? Inclusive com aquela Maju do Jornal Nacional teve Sim. isso também, que falaram... as pessoas têm que ser muito fortes e nós precisamos de líderes, exatamente. E o papel que você está fazendo é muito interessante, de trazer isso para a reflexão da comunidade. Porque quando você aponta o dedo para alguém, você está apontando outro para você, não é? Então, essa é uma verdade que nós temos que engolir e verificarmos. Nós também somos negros. E por que nós temos raças, né? Aquela questão das cotas nas universidades, né? Dão cota para os negros, mas não deveria ser só cota para os negros, deveria ser cotas para quem não tem condição de pagar a universidade. Outra coisa que eu queria te perguntar também, se você tem acompanhado, foi esse ataque nos Estados Unidos, né? Naquela cidade americana que foi... Em Massachusetts, né? Manchester. Que teve... Não, que teve... foi Centersville, né? Que teve... ali atos de intolerância, né, contra gays, contra os homossexuais, contra os negros, né, e por aí vai, né? É um momento de intolerância que a gente está vivendo, sim, professor? Você acha que esse vento intolerante com neonazistas, essas coisas assim? Eu acho que a cultura, é muito cultural essa questão, né, porque nós vemos também, voltando ao exemplo da Alemanha, o quanto os alemães de hoje, eles negam os próprios refugiados, que também não deixa de ser um preconceito, mas eles já fizeram o Holocausto lá naquela época, e agora eles estão como que revivendo isso, né? É como se fosse um revival, remember, né? do que foi executado. Então, é aquela mesma questão que nós chegamos, as pessoas estão intolerantes visto a outra pessoa, porque elas querem só olhar para elas próprias, só elas existem no mundo, né? Ninguém quer coexistir, nem existir com o outro. É muito difícil viver em comunidade, realmente, né? E aceitar o outro como ele é, aceitar as diferenças. Eu estava dizendo hoje para o meu marido quantos anos nós temos de casado e quantas as pessoas ficam casadas hoje. Muito difícil as pessoas permanecerem casadas por muitos anos. Porque ninguém aguenta mais viver com ninguém, tudo tá passando do limite. Né? Os próprios filhos, às vezes, não querem. O caso daquela senhora que foi largada lá na comunidade, lá na praça. Nessa situação, você acredita que eu encontrei, voltando nessa situação que eu queria comentar, uma vez eu na rodoviária de Belo Horizonte, chegou um senhor que foi abandonado pela família. Exatamente. Num hotel daqueles do centro da cidade ali, e foram embora e largaram ele lá. Porque os filhos não querem ter compromisso com os pais e não lembram que os pais tiveram compromisso com eles, né, para criá-los. Aí tem que fazer uma força de lei. Se houvesse respeito ao idoso, se houvesse respeito à criança, será que nós precisaríamos de tantas leis, né? O Estatuto do Idoso para respeitar o idoso, o ECA para respeitar a criança. Quer dizer, não se entende mais nada, né? Precisamos agora do Estatuto antinazismo, antinegro, quer dizer, não se entende até onde vai a limitação de um com a integração do outro, né? É intolerância. É intolerância por ignorância. Nós temos que frear a intolerância. Né? É. Hoje, por exemplo, eu tentei trazer
pessoas que pudessem falar pela causa, mas não consegui porque também estava muito em cima da hora. Mas, inclusive, com relação a essa questão e havia um fotógrafo de moda que acompanha muito esses eventos de moda em São Paulo e tudo, mas ele está fotografando aqui em Nova Lima também, ele não conseguiu vir. Né, para a gente poder falar dessa situação da modelo negra, que é tão bonita, né? Nós falamos da Maju, mas teve também... Quantas mulheres lindas negras que nós vimos, né? Pois é, e teve aquela atriz numa novela, esqueci o nome agora, daqui a pouco eu me lembro, que ela foi protagonista numa novela e depois assim, teve que colocar uma outra atriz junto com ela, porque não podia ficar uma atriz negra fazendo o papel principal na novela. Então, assim, isso é um absurdo, né? É uma coisa assim de intolerância mesmo e de falta de respeito mesmo, né? Totalmente. Até com a nossa própria cultura, né? Totalmente, é o que eu falo, nós todos viemos dessa cultura, né? É a cultura que nós temos. De onde que vem nossa cultura? Né? Das escolas, da família. Né? Então os princípios básicos estão sendo esquecidos. Por isso que está nessa bandidagem, vamos dizer assim, no nosso país, né? O que vale hoje, né? Essa coisa da individualização. A individualização. Tá partindo para que todo mundo queira ter eu quero só para mim, ponto, acabou. Né? É o que eu estava falando hoje mais cedo também. Professor, e essa situação da professora que foi agredida hoje, assim, eu sei que eu peguei esse meio de surpresa, nós falamos aqui no intervalo, mas não precisa nem ler muita coisa para a gente ver que é uma realidade também posta na nossa sociedade também. Né? E ela foi agredida porque ela pediu o aluno para tirar o livro entre as pernas e colocar em cima da carteira. Nas escolas públicas verifica-se mais essa violência, né? Nas escolas privadas é mais difícil perceber isso. Mas o que me chama a atenção é porque foi numa cidade, me parece, do sul, né? De Santa Catarina. Santa Catarina, um pessoal que tem uma cultura... Pelo menos pressupõe, Pressupõe-se que tem uma cultura até europeia. Mas, conforme eu estou te dizendo, é o respeito, né? Porque se esse menino não conseguiu respeitar a professora, possivelmente ele não respeita os pais, não tem limite em casa, né? Não tem nada. Então, coitada dessa professora realmente, né? Que estava no lugar errado, na hora errada, com o aluno errado. O aluno surtado na hora. O aluno surtado, E o que eu tenho visto hoje me preocupa um pouco é que esse aluno, nós não podemos nem criticar esse aluno hoje, porque realmente alguns alunos nos chegam muito novos. Eles estão entrando hoje na universidade, para você ter uma ideia, antigamente eu entrei, por exemplo, com 18 anos, né? Hoje eles entram com 17 para escolher uma coisa que eles vão fazer para a vida toda. E muitos, eles têm várias opções hoje. Antigamente a gente tinha poucas opções, o vestibular era difícil de se fazer. Sim. Hoje eles têm um leque de opções aí maravilhosos, não precisa nem ter curso superior, que é a inversão de valores, né? Nós vimos aí quantos presidentes que não têm curso superior, jogadores de futebol que estão ganhando milhões bilhões agora. Agora é bilhões. Jogadores de outras, não sei se é de futebol, né? Basquete, tênis, quer dizer, a área de esporte também está sendo muito valorizada. E qualquer profissional liberal que você encontre, que às vezes não tem uma formação acadêmica, ele pode ir muito mais além do que quem tem uma formação acadêmica. Nós tivemos um exemplo aí daquele que, como que chama? Aquele que dedurou, né? Vamos dizer assim, que fez a delação premiada do... Ai, me fugiu o nome dele, O Renato Duque? Não? O último agora que fez a delação premiada, marido da Tiziane Pinheiro, lá, meu Deus, da Tiziane, não, da Tatiana Vilas Boas, meu Deus. Não lembro. Joesley Batista. Nem curso superior tem o Joesley, né? Tá lá na maioria, lá em Nova York, no apartamento dele. Você imagina se você faz você dedo duro numa favela aí, né? Num morro. Você tá morto no dia seguinte, sobrevive. O dedo fica nem duro, não dá tempo nem do dedo ficar duro. Então, é a questão dos traficantes nossos, né? Eles protegem a comunidade em que eles estão inseridos. Realmente eles protegem. Mas a que preço, né? O que a comunidade paga? Quanto aquele menino vai ter que trabalhar naquela comunidade, aquele aviãozinho, aquele outro lá vai ter que trabalhar naquela comunidade. Sem sombra de dúvida. E nesse mundo nosso político, a delação premiada equivale, né, a uma premiação menor, né? Num caso um delito, né? O que é maravilhoso para nós. Para nós é muito bom se nós não saberíamos de nada, mas eu fico pensando dentro da questão legal, né, jurídica, que vem a ser isso, né? Que isso vai refletir lá na frente. Isso te dá algum temor, professor? Muito. Eu fico muito, vamos dizer assim, não é desesperançada, porque eu tenho que ter esperança em vocês, né? Os jovens e naqueles que eu acredito, nos meus alunos. Mas causa-se vamos dizer assim,
uma estranheza Sim. de uma questão dessa ser valorada, né? E ser premiada, porque que valor é esse que nós estamos agregando para a nossa sociedade, né? E para a sociedade em geral, porque não é só aqui no Brasil, né? Isso equipara a todo lugar, né? Simone, você orienta alunos contábeis de administração no TCC, né? Agora eu estou com... Semestre passado que eu fiquei com ciências contábeis, administração e direito. Esse semestre eu estou mais no direito. No direito, né? Porque eles vão acabar com a grade curricular anterior, do TCC ficar só no final e ele vai ser aberto mais para artigo científico, né? Ah, tá. A gente tem percebido, eu particularmente tenho percebido assim, em todas as áreas do conhecimento, um desânimo. Né? Um desânimo, assim, está todo mundo desanimado porque acha que deveria ganhar mais do que ganha, que deveria ser mais valorizado do que é, porque estudou mais do que o que a gente estava falando agora do Joés. Isso é uma grande verdade. Mas é para se desanimar? Eu acho que não. Eu acho que assim, eu sempre falo que às vezes a pessoa, mesmo sem o conhecimento acadêmico ou técnico, ele consegue dominar a técnica empiricamente, né? Trabalhando com aquilo ali, né? E às vezes desvalorizar isso é desvalorizar o conhecimento que a pessoa adquire ao longo do tempo, ou então por uma facilidade mesmo do cérebro, né? Com certeza. As pessoas não deveriam desanimar? Não pode desanimar, né? Porque que seria do ser humano se a gente não buscar empiricamente, né, como você mesmo está dizendo, o conhecimento. Me lembrei de um fato agora interessante, que na cidade do Jequitinhonha tinha um senhor, isso até é muito interessante, que ele vivia da natureza, e foram lá os engenheiros para fazer uma ponte contra a enchente. Então, os engenheiros medindo para lá, medindo para cá, ele falou, mas o que vocês estão fazendo aí? Eles falaram, nós estamos aqui fazendo uma ponte contra a enchente. Ele falou, mas não precisa medir tanta coisa, basta olhar para a casa do João de Barro, porque o João de Barro sempre constrói a casa contra a enchente. Quer dizer, olha a sabedoria dessa pessoa. Então, o conhecimento, ele nunca vai equivaler né, nos dois horizontes. O conhecimento acadêmico é um, o conhecimento empírico será outro. Mas a sabedoria de vida sempre tem que ser respeitada. E, principalmente, verificar aquela pessoa que se graduou, que passou por todas as etapas, chegou até o doutorado, pós-doutorado. Eu vejo aí pessoas fazendo pós-doutorado, que é uma loucura, né? Vive em função do estudo. Também tem que ter o seu mérito. Mas quanto vale o conhecimento hoje, né? Você verifica que a pessoa escreve um livro, quanto custa um livro? Se você for comprar, para quem compra é caro, mas para quem escreve é barato. Sim. Então, depende do ponto de vista de quem vê, de quem faz. Mas no meu entendimento, o conhecimento não tem preço. Sim. Né? O conhecimento, aí é uma pergunta, assim, o conhecimento, ele aprisiona ou ele liberta? Depende daquele que vai usar e da forma que você vai usar o conhecimento, né? Por outro lado, você verifica, por exemplo, as pessoas quanto mais conhecem, mais elas tendem a buscar mais por perguntas, se perguntar mais. Então, quanto mais você se questiona, mais você sofre. Agora, aquela pessoa sábia, né, que é diferente do letrado, vamos dizer, o sábio, ele verifica que a vida é isso mesmo, né, e vai levando a vida de acordo com as tendências dele. Os nossos grandes, por exemplo, Einstein, por exemplo, era um dos piores alunos, né? Todos os grandes nomes da ciência, a maioria deles não eram bons alunos, não eram brilhantes alunos. Então, nós verificamos que na nossa ignorância, nós às vezes temos que ser sábios ao viver, né? Ao saber viver. Então, eu não acredito no aprisionamento nem na libertação. Nós mesmos que fazemos o nosso aprisionamento e libertação. Depende do seu objetivo, do que você quer, do que você... Do viés que você implementa. Do viés que você implementa o seu conhecimento. Professora, qual a mensagem que a senhora deixa para quem está nos assistindo? Olha, a mensagem significativa é que eu estou imensamente emocionada de estar aqui com você, que foi meu aluno, e aprendi muito com você. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, trazendo o nada que eu sei, mas fizemos essa parceria com a Milton Campos, né, de conhecimento, né, e quero que você leve para dentro da Milton Campos todas essas questões que você aqui está trazendo, para que nós possamos melhorar a nossa comunidade, principalmente a comunidade nova-limense, que é muito querida para minha família pessoal, né, família do Wilson Chaves, meu pai, e gosto demais dessa cidade, tenho um carinho enorme por ela e pelas pessoas que aqui se encontram. Eu estou fazendo parte agora do Fórum Permanente de Educação, amanhã tem um encontro aqui de novo. Ah, que legal. Então, essa cidade cresceu muito.
E essa cidade é muito rica, tem muito por crescer, porque as pessoas que aqui estão são pessoas de visão, né? São pessoas empreendedoras, são pessoas de carisma, são pessoas que fazem diferença na comunidade, vamos dizer, brasileira já, né? Vamos ousar na comunidade brasileira. Que seria da Milton Campos se não fosse Nova Lima? E que seria de Nova Lima se não fosse Milton Campos, né? Então estamos aí de lado a lado, de mãos dadas, seguindo adiante num rumo que está para os meus netos, né, e para os seus filhos. Não sei como é que você anda aí de coração. Eu estou sempre te torcendo a orelha. Sempre torcendo a orelha. Adoro fazer um casamento, adoro ser madrinha de casamento. Agora você vai ser. Quando for casar, você vai ser minha madrinha. Já fui de vários alunos, já foi, viu? Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Vou deixar aqui um abraço, né? Amanhã estaremos de volta com mais um programa super emocionante com Fraternidade Sem Fronteira, que agora tem uma pauta permanente aqui no programa. Espero todos vocês estejam em casa aqui como esteve hoje, esteve ontem, esteve sempre. Então, um abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.